Nos últimos anos, o acesso à cannabis medicinal no Brasil deixou de ser apenas um debate político e científico e passou a ser uma realidade jurídica concreta. Pacientes têm conseguido autorizações judiciais para cultivar a sua própria medicina, associações estão sendo protegidas coletivamente e o sistema regulatório começa a se estruturar. Esse movimento não está acontecendo por meio de uma única lei, mas por uma combinação de decisões judiciais e normas administrativas, especialmente por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na prática, o país vive um momento de transição em que o direito à saúde passa a ocupar o centro das decisões envolvendo a cannabis medicinal. E para entender o que está acontecendo e quais são os limites e implicações desse processo, a gente vai conversar com a nossa querida advogada, especialista na área, doutora Raíza Quintela. Salve, salve, minha querida! Vamos embora para mais aí, uma tradução do juridiquês para os nossos cultivadores e cultivadoras. Salve, salve, Luiz, Natural, todos que nos assistem. Uma satisfação imensa, como sempre, estar aqui trocando essa ideia, trazendo essas informações novas para vocês, porque 2026 é o ano da mudança, né? Muitos avanços acontecendo aí, muitas leis, mas muitas regulamentações tão importantes quanto leis, e é importante a gente estar ligado nelas. É isso aí, galera. Então já confere se você deixou o like que legaliza, se está inscrito no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ser importante entrar nessa resenha. Então, você está no Caderno Jurídico, aperta o teu aí e vamos junto! E a gente começa com a Justiça ampliando o salvo-conduto coletivo com base no direito à saúde. Uma decisão recente da Justiça autorizou a extensão de salvo-conduto coletivo para pacientes que utilizam cannabis medicinal por meio de associações. O salvo-conduto, é uma proteção jurídica que impede que esses pacientes sejam presos ou processados pelo cultivo e uso da planta, desde que haja prescrição médica e finalidade terapêutica comprovada. O fundamento central da decisão foi o direito constitucional à saúde, que garante ao cidadão o acesso a tratamentos necessários para sua condição clínica. E ao conceder essa proteção de forma coletiva, a Justiça reconhece o papel das instituições como intermediárias legítimas no acesso à cannabis medicinal e reduz a necessidade de processos individuais, que costumam ser muito mais caros e demorados. Essa decisão reforça uma tendência crescente no judiciário brasileiro de tratar o uso medicinal da cannabis sob a perspectiva da saúde e não mais sob pressão penal. Doutora Raíza, se a lei proíbe o plantio, como que a Justiça justifica autorizar pacientes a cultivar para tratar a própria saúde? Olha, uma pergunta muito interessante, Luiz, mas é algo que geralmente o pessoal se confunde. A lei, ela não proíbe o cultivo para fins medicinais e nem religiosos. Ela proíbe para fins recreativos e não terapêuticos. Então, é justamente nessa lei, na própria lei de drogas, que se baseia não só a nossa atuação como advogados militantes aí na planta, na defesa da planta, como essas decisões que a gente vê cada vez mais acontecendo, Existe essa proteção legal daquele que cultiva a sua medicina para o seu uso individual e terapêutico, e o que faltava para isso era apenas uma regulamentação que trouxesse mais segurança. Mas até a gente não ter uma regulamentação voltada para pacientes individuais, a gente ainda vai precisar continuar judicializando aí através do habeas corpus individual ou coletivo, Tivemos algumas regulamentações da Anvisa que liberaram e reconheceram o cultivo também, em específico o cultivo medicinal do cânhamo, mas também reconhecendo o cultivo das espécies de cannabis com mais de 0,3% de THC, voltando-se aí para uma facilitação desse cultivo, Então a gente acaba vendo decisões como essas que são ganhos, que são criações de jurisprudências que nós conseguimos, quanto advogado, levantando essa bandeira, ganharmos, esse direito. Tivemos aí, nesse caso, a associação que conseguiu estender o direito do cultivo para os seus associados, mas existem casos também em que a gente consegue
o direito individual sendo estendido ali para um direito coletivo. Claro, dentro de uma organização, de uma estruturação, de uma associação, mas com a informação correta e a orientação correta é um caminho que a gente só vê avançar. Que maravilha, né? Na prática, doutora, o que muda na vida, né, na perspectiva do paciente, quando a justiça concede um salvo-conduto, por exemplo, coletivo como esse para uma associação? Qual que é a diferença? Veja, geralmente os HCs de associações, eles restringem a atividade do cultivo única e exclusivamente aos responsáveis técnicos da associação. Mas na prática, quando a gente vê um paciente conseguir um salvo-conduto, a primeira coisa que eu costumo dizer é que aquele paciente ele retoma de volta para si, né, o seu direito de ser tratado como um cidadão, né, o seu direito à cidadania, que é retirado de todo paciente que cultiva, de todo jardineiro que cultiva, para fins medicinais, né, por conta do proibicionismo, né? Infelizmente, quando a gente tem um plantio, um cultivo, ainda que de poucas quantidades, ainda que descriminalizando-se ali os 6 pés, a gente fica receoso, né, de pedir um auxílio de um SAMU, um auxílio de uma situação de precisar da polícia, né, porque o medo da criminalização é maior. Então, na prática, o que muda, principalmente o que eu ouço falar dos pacientes, que o maior ganho é a paz relativo a esse status quo de cidadão, que nunca deveria ter saído, né, das pessoas que buscam a sua própria saúde. Essa é a principal mudança, mas não é a única. As outras, elas vêm ali por decorrência, né, dessa qualidade de cidadão que a gente retira das mãos do Estado e toma posse dela, que é a liberdade de andar com a sua medicação, a liberdade de viajar com a sua medicação, a liberdade de fazer o uso da sua medicação em ambientes públicos, não sofrer nenhum tipo, por exemplo, de censura, né, administrativa ou aplicações de multas, que a gente sabe que em muitas cidades isso acontece, né? Então, o status hoje de paciente medicinal, ele traz diversos benefícios, né, que não podem ser aplicados ali ao usuário. Claro que nem todo usuário é paciente e nem todo paciente é usuário, mas temos que fazer esse direcionamento dessas pessoas através da informação para que elas consigam, né, buscando a sua saúde, atingirem não só esse status legal, mas um status de saúde, de bem-estar, de redução de danos que é tão importante quanto. Sensacional, galera. Deixa escrito nos comentários o que você acha sobre esse tipo de intervenção e como é que a gente vai avançando. Vamos para a próxima? Justiça reconhece que cultivo medicinal não pode ser automaticamente tratado como crime. É isso aí, ó. Outra decisão recente reforçou o entendimento que a gente viu da matéria anterior ao afirmar que o cultivo de cannabis para fins medicinais não deve ser considerado crime, quando há prescrição médica e finalidade exclusivamente terapêutica. Essa interpretação se baseia em um princípio fundamental do direito penal. A caracterização de um crime depende da existência de intenção criminosa. E quando o cultivo tem como objetivo o tratamento de uma doença sem finalidade comercial, o elemento criminal perde fundamento. Então, esse entendimento também está alinhado com decisões, né, do STJ, que vem autorizando pacientes a cultivar cannabis com respaldo judicial. Isso representa uma mudança importante na interpretação jurídica da lei de drogas, que passa a ser aplicada com base no contexto e na finalidade do uso. Então, doutora Raíza, o que é que muda na prática entre você plantar para tratar uma doença e plantar de forma ilegal para o seu próprio uso ali ainda? Veja só, Luiz, eu costumo dizer que aquele que busca um médico, um processo de habeas corpus, que entra nesse ecossistema, ele acaba se tornando uma pessoa que não vai buscar só se legalizar. Ele busca também tratar a sua própria saúde, né? Porque, afinal de contas, a informação ela vai trazer para aquela pessoa, né, para aquele paciente, condições de se tratar, né, da melhor forma possível, né? Então, às vezes, a gente tem, sim, usuários que fazem uso abusivo, né? A gente sabe que isso existe muito, mas que com a informação correta, como essas que a gente vê passando aqui no canal, conseguem, né, fazer um caminho de volta, não só da própria cannabis, da própria maconha, mas também de outras substâncias. Então, assim, o cultivo hoje, ele não é só uma forma de se fazer a planta nascer, né?
Hoje o STJ, diversas outras jurisprudências em primeira e segunda instância já tem reconhecido o cultivo como uma expertise, né, como um conhecimento de função social. Veja como isso é importante, né? Quando a gente tem um conhecimento como o cultivo, e esse conhecimento ele tem uma função que é tratar a própria saúde, sua ou de outra pessoa, né? O que está em falta aí, na verdade, não é a intenção daquele paciente, mas única e exclusivamente a informação que ele precisa para aplicar da forma correta esse conhecimento. Olha só, a informação é tudo, né, galera? Porque aí você conhece o teu direito e sabe por onde, né, recorrer e tudo mais. Então, isso de uma certa forma, a doutora Raíza mostra que talvez a justiça está mudando a forma de enxergar a nossa planta hoje no Brasil, né? A gente pode dizer que a justiça brasileira está, enfim, começando a tratar a planta mais como uma questão de saúde do que como uma questão de crime. Será que a gente passa disso? Com certeza, cara, com certeza. Eu fico muito feliz, né, apesar da gente ter tido muitas críticas referentes às regulamentações que saíram agora da Anvisa. Essas regulamentações, ao meu ver, elas são regulamentações que tiram muito a mácula criminal da nossa planta e trazem problemas, né, que são comuns do Brasil, do país que a gente vive, mas de ordem cível, né? Então, quando a gente tem uma regulamentação, que era o que faltava para haver uma legalização ali do ato de cultivar, independentemente do percentual que foi liberado, quando a gente tem uma regulamentação voltada para associações que não vai fazer uma restrição de imediata do nível de THC, quando a gente tem uma regulamentação voltada ali para pesquisas que também não faz restrição do nível de THC, a gente vê que a planta ela não está sendo mais tão tratada como droga, ela não está sendo mais tão marginalizada, né? Ela está sendo vista com múltiplos olhares. Isso é importante, né? Porque o direito ele não está só no criminal, né? O direito das pessoas ela precisa ser garantida também no direito civil, né? E aí com essas regulamentações, com esse movimento que a gente vem fazendo, com essa gama de informações que a gente traz aqui no canal, nas redes sociais, é o que tem aberto os olhos dessas pessoas e, consequentemente, do judiciário, porque chega neles que são pais, tios, avós, assim como qualquer outros, né, de como tratar essa planta, né, e cada vez mais a gente vê que está saindo muito do criminal e indo muito para o cível, né? Graças a Deus a gente está vendo essa modificação de entendimento aí e o caminho da legalização é esse, gente. É a gente sair do criminal, ir para o cível e, posteriormente a isso, a gente brigar ali no regulatório para que todos tenham o acesso democrático, né? Que não vai ser agora com essas regulamentações, que não vai ser com todos tendo o habeas corpus, mas que esses são os caminhos que a gente precisa percorrer, tanto para nos garantirmos, né, como para a gente plantar a sementinha da legalização, que com certeza vem por aí. Estamos no caminho certo. Galera. Deixa escrito para a gente nos comentários o que você acha sobre isso, né? A lei, né, as leis tendem a mudar graças, né, a essa desmistificação, essa quebra de estigma. A gente está evoluindo, na tua opinião, aí? O judiciário está entendendo agora um pouco mais tecnicamente sobre a planta? Escreve para a gente aí. Vamos para a próxima, porque novas normas da Anvisa impulsionam o mercado e estruturam o setor medicinal, porque enquanto o judiciário amplia o acesso por meio das decisões judiciais, como a gente está vendo, a Anvisa tem avançado também na regulamentação do setor, criando normas para produção, distribuição e acesso a produtos derivados da nossa planta. Então, essas novas resoluções, elas buscam trazer essa segurança jurídica e a padronização sanitária para permitir o desenvolvimento de um mercado medicinal estruturado no país. A regulamentação também abre caminho aí para a produção nacional, reduzindo a dependência, né, de importações e ampliando o acesso aos tratamentos. Então, no entanto, galera, o modelo regulatório ainda apresenta limitações, isso é normal, né? Como os custos elevados, as exigências técnicas muito rigorosas e o que faz com que muitos pacientes ainda dependam de autorizações judiciais ou das associações. Esse cenário revela a coexistência de dois caminhos, galera. O acesso via regulamentação estatal e o acesso via decisão judicial. E aí, doutora Raíza, como que essas regras da Anvisa nova, né, influenciam o acesso a pacientes? Vou até deixar para a galera, se vocês quiserem que a doutora Raíza destrinche todas as RDCs ali, ó,
né, a gente pode fazer esse conteúdo também. Deixa escrito aí para a gente nos comentários. Manda ver, minha querida. Então, gente, tivemos aí 3 regulamentações da Anvisa, né? Vou falar um pouco por alto, mas inicialmente a primeira ali que diz respeito a tratar os interesses da indústria farmacêutica, em que nós vamos ter ali uma limitação, né, de um percentual de 0,3% de THC, né? Então, basicamente, nós estamos falando aí de um CBD isolado, né? Então, temos essa regulamentação voltada para as empresas, temos uma regulamentação voltada única e exclusivamente para pesquisas, né, que vai possibilitar que as universidades elas consigam retirar autorizações administrativas para fazer o cultivo e as pesquisas, né, não só com as drogas vegetais, como também com os insumos farmacêuticos, que são os extratos, né, que a gente tira ali das flores, como também regulação experimental voltado ali para as associações. Todas essas regulamentações, elas são voltadas para pessoas jurídicas, né? Nenhuma dessas regulamentações, elas são voltadas para aquele paciente que cultiva dentro da sua casa, que é o paciente medicinal ou jardineiro, que a gente chama, né? O que a gente tanto diz que jardineiro não é traficante, mas infelizmente não temos uma regulamentação voltada para assegurar isso, né? Então, infelizmente, o acesso individual desses pacientes ainda está sendo via judicialização. E com relação a essas regras da Anvisa, apesar da gente ter uma abertura de mercado muito boa, voltada para a gente ter empresas que, por exemplo, possam plantar, fornecer droga vegetal ou fornecer insumo farmacêutico, né? Todas essas regras, né, tanto rastreabilidade quanto o controle de ambientação, elas têm que ser muito rígidas, então acaba trazendo esse mercado muito para quem tem um investimento alto, né, para quem consegue fazer um investimento alto. Então, assim, temos esse paradigma, temos essa disfunção social, né, que distingue quem tem condição de investir de quem não tem, né, mas ao mesmo tempo o caminho judicial ele permanece aberto, né, afinal de contas o direito aqui no nosso país ele não é dado, ele é tomado, e o papel do advogado é pegar na mão do paciente, do cliente e tomar do Estado esse direito, né? Não é porque a gente não tem uma regulamentação de pacientes individuais que não exista o direito desses pacientes individuais fazerem o seu próprio cultivo e cuidarem da sua própria saúde. Como eu digo e repito, esse é um direito individual e coletivo, mas apenas o direito coletivo foi regulamentado por enquanto. O que não impede também de algumas associações, de algumas universidades e até de algumas empresas ficarem de fora dessa regulamentação e a gente também precisar judicializar de modo a obrigar a Anvisa a exarar autorizações especiais para casos específicos que têm que serem analisados caso a caso. Maravilha. Minha querida, então é mais fácil conseguir esse acesso pela Anvisa ou pela Justiça, né? Qual que é a diferença nesse sentido? Veja, o que vai depender, a velha e clássica resposta, né? Depende. Mas vai depender muito de quê? Se for uma pessoa jurídica, né, o primeiro passo que eu costumo trilhar junto com os pacientes e as empresas que eu faço consultoria é um caminho administrativo, até mesmo porque a gente vai precisar de uma negativa administrativa para a gente pleitear ali através de um mandado de segurança ou de uma obrigação de fazer essa emissão dessa autorização especial. Agora, quando a gente fala de paciente individual, de um direito individual, né, que a gente está falando ali do paciente, do jardineiro, aí o único caminho realmente é a judicialização e o que tem dado mais certo é a judicialização dos habeas corpus preventivos mesmo. É o que tem resguardado ali a tipicidade da conduta que já é pública, já é notória de que isso não é crime, que isso já é reconhecidamente, mas o medo, né, acaba ainda estigmatizando ali o paciente individual, o que não pode ficar assim. Basicamente é essa a diferença. É isso, eu quero até puxar que você trouxe esse assunto, né? É importante a gente pensar, então, aquele cultivador que está assistindo a gente, aquela cultivadora que está assistindo a gente, está cultivando para fazer a sua medicina, e é o que você falou lá no começo do vídeo, né? O medo que dá. Então, você traz essa última resposta, traz que talvez a judicialização seja o caminho individual para aquele cultivador, para aquela cultivadora. Eu quero até abrir um parênteses aqui, galera, você que está procurando, que está nessa situação, procurando ali os seus direitos de cultivar a tua medicina, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo
sobre o nosso acolhimento. Você vai ter aí todo o passo a passo da documentação para você ter o teu HC e, posteriormente, a gente faz um encaminhamento aqui para nossa querida doutora Raíza, que vai te ajudar a chegar nessa judicialização. Minha querida, explica um pouco melhor para a galera esse cultivador, essa cultivadora que está lá querendo essa paz de espírito para cultivar, como é que é esse rolê? Isso mesmo, eu estou lá na rede social Ganza App, né, participando ali do acolhimento inicial, na minha rede social, no meu perfil, criado especificamente para atender os jardineiros e jardineiras de bem desse canal daqui. E aí, as dúvidas que vocês forem me mandando lá, a gente vai respondendo tanto as básicas, e aí quando a conversa ela começa a ficar um pouco mais específica, a gente vai para o WhatsApp, formaliza tudo direitinho, conforme tem que ser, né, dentro de uma ética e dentro de uma legalidade de sempre. A gente quer só agradecer, né? A doutora Raíza está com a gente já vai fazer mais de um ano aí, né? Tratando justamente dos nossos queridos jardineiros e jardineiras. Então, para você que quer essa paz de cultivo, vem saber das informações burocráticas e esse encaminhamento com a nossa equipe multidisciplinar. O link está na descrição, já cola lá e faz tua consulta gratuita, estamos te esperando. Minha querida, para a gente fechar então o tema do vídeo de hoje, eu acredito que o que emerge aí dessas 3 grandes frentes que a gente viu durante o vídeo, as decisões judiciais, o reconhecimento do cultivo medicinal e o avanço regulatório. Esse aqui é um sistema, então, que está em transformação. O Brasil ainda não tem uma lei que regulamenta plenamente o cultivo medicinal como a gente deseja, mas o judiciário já vem criando mecanismos que garantem pelo menos esse direito em casos específicos, como o HC que a gente está vendo. Ao mesmo tempo, a gente viu, né? A Anvisa está avançando nas regulamentações do mercado, está estruturando o acesso formal aos produtos e derivados da planta. Isso cria um modelo híbrido, né, doutora? No qual o acesso a cannabis medicinal ocorre por 2 caminhos paralelos. O caminho judicial, baseado no direito constitucional à saúde, e o caminho regulatório, baseado nas normas sanitárias e no controle estatal. Esse modelo tem permitido avanços importantes, mas também revela desigualdades, já que o acesso muitas vezes depende da capacidade do paciente de buscar autorização judicial ou pagar por tratamentos regulamentados. A questão é que o cenário atual indica que o Brasil está passando por uma transformação gradual, em que o uso medicinal da planta deixa de ser tratado como uma questão criminal e passa a ser reconhecido como uma questão de saúde pública. Quem usa cannabis hoje corre ainda algum risco, juridicamente falando, ou está seguro? Infelizmente, o indivíduo continua correndo risco de criminalização, não por não estar descriminalizado, mas por faltar muita informação ainda dos órgãos policiais, né? A gente vê diversas situações, inclusive que eu já tenho passado como paciente com HC e tudo, em que em possíveis abordagens nós temos que explicar tintim por tintim do que é aquele habeas corpus, o que é aquela receita, né? Apesar da gente estar vendo aí avanços, né, relativo à regulamentação, um caminho que a gente vê que está mais perto de uma legalização do que já esteve antes, né, que nós não tínhamos nada, mas o risco para o cultivador individual, para o paciente individual, né, para o núcleo familiar ainda existe, né, principalmente quando a gente não tem aí um salvo-conduto, né, que é o único instrumento hoje capaz, né, judicialmente, de garantir ali uma segurança, de fato, de que não vai haver uma criminalização de uma conduta que é atípica, ou seja, que não é crime. É até incógnito, é até uma incógnita, né, a gente falar dessa maneira, né? Nós estamos falando de uma conduta que não é criminosa, de uma conduta que não é típica criminal, mas de uma conduta que pode ser criminalizada, né? Então, apesar de ser uma incongruência total, né, essa é a prática que a gente está vivenciando, mas ao mesmo tempo é a história sendo feita, né, por nossas mães. Eu costumo dizer que se a gente quer uma legalização, né, assim como a deputada Sâmia Bonfim também fala, né, faço das palavras dela a minha, se a gente quer uma legalização de fato justa, todos os indivíduos que plantam maconha em casa para fins medicinais têm que ter o seu habeas corpus. Porque se a gente não protege o indivíduo, a gente joga ele para um mercado. E nem sempre esse mercado ele vai ser justo, né? E não sendo justo, o paciente ele continua no direito de buscar
o melhor para a sua saúde dentro das suas convicções. Ainda que as suas convicções não tenham embasamento científico, esse é um direito individual, né? Então, essa é a situação do nosso país hoje. É ainda um remédio paliativo, galera, mas é o que vai te dar tranquilidade nesse momento de transição para você poder cultivar de forma tranquila e na paz, tudo legal, né? Minha querida, vamos fechar aqui com a bola de cristal, né? Você acredita então que o nosso país está caminhando para uma regulamentação mais clara do cultivo nesses próximos anos? Como é a tua visão? Veja, eu acredito que a gente está bem solidificado aí na questão do cânhamo, na questão do CBD. É um mercado que já se abriu bastante, né? Como eu disse anteriormente, que a gente já consegue pensar em formas do pequeno cultivador se inserir, ainda que de forma tímida, mas com muita legalidade e seriedade dentro desse mercado. É possível se criar um ambiente controlado que possa se fornecer esse tipo de droga vegetal, que são as inflorescências de CBD do cânhamo, né? Mas ainda temos um longo caminho a percorrer, seja pelo habeas corpus, seja pela militância, seja por entrarmos com ações cíveis, seja por nós fazermos política, né, que é um braço forte também que tem nos ajudado muito, para que nós possamos ter, de fato, essa legalização. O caminho está sendo seguido, mas o caminho está sendo ali a passos de formiguinha ainda, né? Temos um ambiente regulatório voltado para associações que ainda não sabemos como vai ser esse edital, mas que nós com certeza sabemos que muitas associações vão ficar de fora, e o trabalho continua, né? O trabalho da gente lutar pelos direitos da gente vai ser até a hora da gente morrer, infelizmente, e essa não é uma questão única e exclusiva da maconha na medicinal, é de todos os direitos do Brasil, infelizmente. Não podemos arredar pé, galera, não podemos arredar pé e continuar nessa organização. Agradecer demais e fazer o convite para você que está assistindo a gente. Tem qualquer dúvida do juridiquês? Escreve para a gente aí nos comentários que a gente traz para a doutora Raíza e traduz para o português. Muito obrigado, minha querida, até o próximo vídeo. Eu que agradeço, pessoal, uma ótima tarde para todos, um grande abraço. Confere aí, dá o confere se você deixou o like que legaliza, se está inscrito no canal. E te convido para você conhecer o ecossistema de educação e organização Grower. Todos os links estão aí na descrição. Eu te espero para o próximo Caderno Jurídico com a doutora Raíza. Boas ideias, bom cultivo! Aí, minha querida, valeu demais. Vamos concluir. Tamo junto, viu?